A gente tem aqui algumas opções para quem quer perder peso, né? Uma das opções é o açúcar light. O açúcar light, ele é 50% açúcar, tá? E 50% ele é de adoçante da base de sucralose. Então, você acaba tendo metade das calorias, porque você só está usando metade do açúcar, até menos, porque aqui a gente vê adoça 2 vezes mais. O açúcar light, ele adoça 2 vezes mais, né? Agora, a pessoa que quer perder peso também, ela pode se beneficiar muito do uso do próprio adoçante. Porque não tem caloria. Porque não tem caloria nenhuma. Então, você usa o adoçante em substituição ao açúcar, isso tendo um consumo, né, de calorias bem menor. Agora, quem não precisa perder peso, faz uma boa troca, trocando aí o açúcar pelo adoçante ou tanto faz? Aí quem não precisa perder peso pode usar o açúcar. Tem pessoas que preferem, que não se adaptam ao uso do adoçante, que o açúcar ele acaba sendo mais gostoso. Mas lembrando que a quantidade de açúcar, como a Elaine mesmo comentou, ela deve ser moderada, porque você tem um consumo máximo que é considerado saudável. Se você ultrapassa esse consumo, você pode tanto aumentar o risco de cáries, pode aumentar o risco de ganhar peso e com o ganho de peso todas as complicações da obesidade. Agora, considerando o ponto de vista da dona de casa, o dono da casa, o dono, enfim, quem vai fazer compras no supermercado, são essas opções que a gente tem nas prateleiras, né? Ali, aquele que está lá na ponta, que foi usado de exemplo pela doutora Cíntia, a sucralose, sacarina, depois o que tem aspartame, depois o ciclamato de sódio, a estévia, a famosa estévia, e também o adoçante combinado. Qual é a melhor opção, Elaine? Qual é a escolha mais saudável, se a gente pode dizer assim, de tantas que tem? Porque uns são mais caros, isso a gente vê na hora, mas qual seria o adoçante mais recomendado? Então, se a gente for pensar em adoçante, todos eles são permitidos, todos eles podem ser utilizados. Aí tem a preferência de cada um, né? Então, a gente sabe, a sucralose é derivada da cana-de-açúcar, então ela tem um sabor mais parecido com açúcar, muitas pessoas se adaptam melhor ao sabor. O ciclamato e a sacarina são os mais antigos, né? Estão aí desde 1900, são muito conhecidos pela população. Mas ele é um pouquinho mais amargo. Ele tem um pouquinho de residual amargo, né? Depois a gente tem o aspartame, que ele é bastante doce, né? O aspartame ele tem um sabor agradável doce, ele é absorvido pelo organismo. É o único adoçante que é absorvido. Depois a gente tem a estévia, que é derivada de uma planta. Tem algum problema dele ser absorvido? Então, na verdade, assim, algumas pessoas referem uma dorzinha de cabeça, um tremor de pálpebra, porque ele, quando a gente absorve, a gente quebra o aspartame, né? Em metanol e no ácido aspartico. O ácido aspartico, ele é um neurotransmissor e ele é absorvido pelo nosso organismo. Algumas pessoas têm uma certa intolerância. Isso como aspartame. Como o aspartame, mas é observado individualmente, né? Depois a gente tem a estévia, que é derivada de uma planta, e a estévia tem aquele sabor residual que é característico de folha. Hoje em dia, né, com o desenvolvimento da indústria também de adoçantes, a gente percebe melhoria nos sabores da estévia. A folha da estévia tem mais ou menos 11 substâncias que entregam um sabor doce, algumas mais doces, algumas mais amargas. Com melhoria no processo de filtração e a mescla entre esses glicosídeos, hoje já se tem adoçante à base de estévia com sabor melhor do que a gente tinha há 5 anos atrás, por exemplo. Mas existe um limite para isso tudo? Porque quando a gente fala em adoçante, pensando que não tem caloria, então, nossa, vou adoçar tudo que vem pela frente, é isso? O brasileiro tem esse paladar que puxa para o açúcar, então a gente costuma exagerar, né, no dulçor. A gente não deve exagerar em nada, nem nos adoçantes. Mas tem adoçantes que têm um poder de dulçor maior, né, Cíntia? Exato. Então a gente pode usar em maior quantidade. Então, quando a gente compara, por exemplo, a estévia, precisa de mais estévia em cada sachê para entregar esse dulçor. Então, o número de sachês por quilo de peso é um pouco menor se a gente compara com sucralose e aspartame, por exemplo. Isso. Né? Então, o que seria o ideal, então? Assim, na verdade, é por quilo de peso, mas o que a gente precisa deixar claro é que a quantidade de adoçante que as pessoas normalmente usam, ela está dentro de uma faixa muito segura.
Então, por exemplo, a faixa de segurança da sucralose chega a ser 75 sachês por dia. Ninguém vai usar 75 sachês por dia. Nem deve. E nem deve usar. Mas é só para dizer que, assim, a quantidade desses adoçantes como sucralose, aspartame, o limite de segurança para uso, ele é bem amplo. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Às vezes a gente vê aquele tiozinho lá que espreme, né, o adoçante dentro do cafezinho, todo mundo fica preocupado. Então, assim, a gente tem um limite de segurança bem amplo. Há alguns que têm um limite de segurança um pouquinho menor, porque, como a Elaine comentou, você tem por ser mais amargo, você tem uma concentração um pouquinho maior. Limite de segurança a gente está falando em relação à toxicidade, né? Em relação à toxicidade para o organismo, em poder fazer mal para a sua saúde.